Conosco aqui no estúdio da Band News FM, o secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando Júnior, ex-prefeito de São Bernardo. Como é que tá a nossa São Bernardo, prefeito? Bom dia pro senhor. Bom dia, Luiz Megali, Prefeito, Carla, a gente chama de Sheila. prefeito pro resto da vida, você sabe, né? A Mônica Bergamo falou hoje de manhã. Tô percebendo isso agora, né? Olha, primeiro enorme desafio é estar aqui na Secretaria de Segurança, responsabilidade que me foi confiada pelo prefeito Ricardo Nunes, e ao mesmo tempo tive um enorme prazer de poder ser prefeito da cidade que eu nasci, que eu vivo, que é São Bernardo do Campo. Deixei a cidade em dezembro com uma aprovação por todos os institutos de pesquisa, 75%, 80% de aprovação, depois de 8 anos, o que eu considero que eu fiz um mandato à altura do que as pessoas esperavam. Não foi perfeito, como eu não sou perfeito, mas eu deixei a cidade muito melhor do que eu encontrei. Eu acho que esse é o grande desafio de todos os gestores públicos, deixar o município, o estado e o país, né, se tratando melhor do que você encontrou. E agora, à frente da Secretaria de Segurança Urbana, aí, com grandes desafios. Segurança é uma pauta permanente e presente todos os dias na vida das pessoas. Então a gente tem procurado aí trazer a nossa experiência enquanto gestor público para colaborar com a segurança da cidade de São Paulo. Vamos falar de segurança, então. Obviamente a segurança pública é de responsabilidade do governo do estado, mas há muitas ações que a prefeitura pode tomar para facilitar esse trabalho e para criar a tão importante sensação de segurança. Os números estão a favor de São Paulo. As estatísticas mostram que São Paulo é uma cidade dentro do contexto brasileiro, tá? Dentro do contexto brasileiro, segura. É uma cidade que tem índices melhores até do que algumas capitais americanas, né? No entanto, o paulistano está cada vez mais apavorado com a segurança pública, especialmente devido a casos recentes serem muito midiáticos. O assassinato brutal do ciclista no Itaim Bibi, o caso da senhora que teve o dedo mordido por ladrões, por bandidos para arrancar alianças. É uma violência gratuita, uma violência que cria aquela sensação de que a qualquer momento nós podemos ser o próximo. Antes de mais nada, para a gente começar do começo, o que está nas mãos da prefeitura, da secretaria do senhor em relação à segurança pública? Olha, Luiz, primeiro pergunta importante a sua, né? Tem um fato que é a redução dos índices de criminalidade. Outra coisa é a sensação de segurança. As pessoas não vivem dos índices, apesar deles serem importantes. As pessoas vivem de estar num ambiente mais tranquilo, mais seguro e que vivam com mais conforto. E em cima disso, desde 2023 é feito um monitoramento naquilo que já foi o pior lugar da cidade de São Paulo, que era o centro histórico. Toda aquela região da Santa Efigênia, da Praça da Sé, que teve momentos tristes e dramáticos. Você passava em frente à Praça da Sé, ela parecia um camping de morador de rua. A igreja não tinha mais missa quase, não tinha frequentador. Aquele centro foi todo retomado. E os números comprovam. Foram poupados 18 mil delitos naquela região. Orlando, como sabe que foi evitado? Entre o que ocorreu em 2023 para 2024. Então, uma queda direta de 20% estatisticamente em cima da sua pergunta. Atribuições. Eu tenho convicção, até porque eu também fui prefeito, hoje esse termo da Constituição, que segurança é dever privativo do Estado, não cabe mais em lugar nenhum, né? Todas as cidades hoje participam diretamente em colaborar com a segurança pública. Haja visto uma discussão que está pautada no Supremo sobre a atribuição das guardas municipais. A guarda municipal no passado, as mulheres aqui são muito mais jovens que nós, Megali, era uma guarda patrimonial, isso não existe mais. A guarda era para você ir num parque e ver um guarda que sequer estava armado. Eu sou aluno de escola pública. A escola tinha um vigilante. Eu me lembro que em São Bernardo, minha mãe me levava, tinha um vigilante. Isso não existe mais. As GCMs hoje estão incorporadas, preparadas, bem armadas e combatendo a violência. Prova disso é o programa Smart Sampa aqui em São Paulo. Então, hoje, elas são forças que se somam. Seja a Polícia Civil, a Polícia Militar e a GCM, todos estão unidos no mesmo objetivo, diminuir a violência, diminuir a criminalidade. E São Paulo, e eu não digo isso porque estou secretário de Segurança Urbana, eu digo isso pelo histórico que eu recebi, que foi criado pelo prefeito Ricardo Nunes, do maior programa de proteção dentro da cidade de São Paulo. São Paulo hoje tem 7.500 GCMs.
é maior do que 9 polícia militar do Brasil. Para você ter uma ideia, o estado de Alagoas tem menos policial militar do que o efetivo da GCM da capital. Nós temos, entre motos e carros, mais de 800 equipamentos. A GCM de São Paulo porta hoje uma pistola 9mm, calibre 12, fuzil em grupos especiais que tem a GCM de São Paulo, 30 cachorros no canil, farejadores de drogas, cachorros que inclusive atuaram em São Sebastião, naquele triste episódio do Carnaval de 2023. Então, se você olhar a força que tem a GCM da cidade de São Paulo, ela é uma força praticamente policial. Naturalmente que tem os limites, nós não podemos fazer investigação. A GCM não tem essa atribuição. Mas ela oferece hoje um amparato completo de segurança, somados ao programa Smart Sampa, que aí não sou eu que digo isso, os números falam por si só, é o maior e o mais eficiente programa de combate à violência, de retirada de criminosos das ruas, desde novembro do ano passado. Nós vamos fechar, Carla, este mês de fevereiro, com 700 foragidos recuperados pelo programa Smart Sampa. Só neste ano vamos chegar a 380 em 2 meses. A média de 8 foragidos são presos por dia pela GCM. E com um fator novo, nenhum disparo foi feito para prender um desses criminosos. Todos são abordados de maneira surpreendente, porque eles não estão esperando. Eles viviam livremente em São Paulo, como se aqui fosse o paraíso dos criminosos, né? E simplesmente pelas imagens, o reconhecimento facial, a inteligência artificial e a boa GCM, a gente vem fazendo com que a cidade melhore os seus números, a sensação que tem que ser melhorado. Eu não vou aqui, Orlando, mas não é o que as pessoas sentem. Com certeza ninguém fica feliz com a ocorrência que teve contra um delegado que perdeu a vida, contra o ciclista na última quinta-feira. Agora, não tem omissão. Prefeitura de São Paulo está chegando a um investimento de 1,5 bilhões de reais anos na Secretaria de Segurança Urbana. Só para você ter uma ideia, Megali, a operação delegada, a Prefeitura de São Paulo paga R$1 milhão por dia. Muita gente não sabe disso, que é a contratação da folga do policial militar. Nós estamos falando de 360 milhões por ano que a prefeitura pega do orçamento dela para colaborar com a segurança da cidade de São Paulo. Então tem ação, tem foco, é uma prioridade do prefeito Ricardo Nunes a segurança urbana. Agora, a gente não pode discutir segurança sem levar em conta a legislação vigente, que é vergonhosa, horrorosa, uma omissão do Congresso Nacional. Eu estou aqui afirmando, é uma omissão. Não entra na pauta de nenhum presidente. Entra presidente do Congresso, sai presidente do Congresso, da Câmara, do Senado, não se pauta uma reforma do Código Penal. Nós estamos agora, todos nós, focados e a imprensa acertadamente cobrando, cadê os criminosos que tiraram a vida do ciclista, do delegado? Ontem, a chefe da quadrilha foi presa, aliás, com total apoio do Smart Sampa. A equipe do DEIC da Polícia Civil, desde quinta-feira passada, atuou dentro do Smart Sampa e nós colaborando para que chegássemos a essa chefe da quadrilha. Tenho muita convicção que vai prender os 2 criminosos da moto. Agora, quantos dias eles ficarão presos? Se forem réu primário, aquele que fez o disparo, está provado pelas imagens que ele é o criminoso. O condutor da moto pode ser que saia na primeira audiência de custódia. Essa é a dura realidade. Você olha os fóruns, a Barra Funda, que é o maior fórum criminal da cidade de São Paulo, são dezenas de criminosos que saem pela porta da frente todos os dias. E a gente parece que acha que isso é um fato normal. Não tem uma mobilização da sociedade. Nós já vimos a Paulista ficar cheia para tirar presidente, para gritar impeachment. Agora, as pessoas estão perdendo as vidas todos os dias no Brasil inteiro, e você colocou muito bem, São Paulo não é o estado mais violento, tem estado muito pior da federação, e existe uma leniência. A sociedade precisa acordar. Orlando, você quer inverter o valor? Você quer culpar o cidadão pela violência? Não. Eu só quero que a gente tenha que despertar que se não tiver uma pressão popular duríssima,
Nós vamos ficar mais um ano, mais uma década com o mesmo Código Penal brasileiro vencido, que não oferece mais nenhum caráter punitivo aos criminosos. E uma pressão necessária em todos os âmbitos, inclusive estadual e municipal, não só federal, não só em relação ao Congresso, para que governadores, no nosso caso Tarcísio de Freitas, e prefeitura também trabalhem naquilo que é possível, iluminando mais a cidade, por exemplo, ampliando o Smart Sampa, que de fato tem bons resultados, são muito positivos. E aí, secretário, eu queria saber o seguinte: nesses últimos dias a gente falou sobre essa febre, sobre essa praga que tem em São Paulo, que é uma característica que aparentemente é muito nossa, da quantidade de assaltos cometidos por motociclistas. Infelizmente, porque tem muita gente trabalhadora ali na moto e que hoje sofre com o nosso olhar torto nosso, quando a gente está ali na rua esperando um carro, a gente já olha torto e fala, vou ser assaltado. É essa relação que hoje se estabelece com motociclistas em São Paulo, infelizmente, por causa da quantidade de abordagens feitas nesses casos. O que a prefeitura pode fazer em relação a isso, em parceria com a própria polícia do estado de São Paulo, para que a gente pare, interrompa esse negócio que acontece todos os dias aos montes em São Paulo, que é assalto cometido por duplas de motociclistas ou em duas motos também. Eles agem da mesma forma todos os dias em diferentes partes da cidade. Olha, primeiro nós vamos começar a fazer já no mês de fevereiro o convênio assinado entre a Prefeitura de São Paulo, já neste período que eu estou na secretaria, pelo prefeito Ricardo Nunes e o secretário nacional de segurança, Dr. Mário Sarrubo, vai permitir que a gente faça a leitura de placas de qualquer veículo automotor roubado. Normalmente, estas motocicletas usadas no crime, como esta utilizada quinta-feira passada, era um dublê. A placa era falsa. Então, isso vai nos permitir, respondendo a sua primeira pergunta, Sheila, ser mais eficiente na apreensão. Porque hoje, qual é o critério para você tirar um carro roubado, furtado das ruas ou uma moto? Uma blitz. Quantas blitz a gente consegue ver pela cidade de São Paulo? São poucas, pelo número da população de moradores de São Paulo e todos que entram dentro da cidade, a gente sabe que não é suficiente. O programa vai permitir que a gente aborde um criminoso que esteja com um produto de furto ou de roubo, persiga, porque nós vamos fazer o rastreamento por onde essa moto circulou, que é inclusive o que auxiliou nessa investigação que chegou na criminosa chefe da quadrilha. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Sheila, que é fundamental, e aí eu quero concordar com você, a gente ter essa discussão no âmbito municipal e estadual. Hoje, infelizmente, eu quero concordar que a maioria absoluta são trabalhadores que entregam objetos, entregam alimentos, com o seu baú nas costas, embaixo de sol, de chuva, de frio, mas nós temos que ter um cadastro do capacete associado à marca, a placa da moto tem que estar no capacete, precisa estar no baú do entregador, para que a gente possa ser mais eficiente e não permita que criminosos se disfarcem de trabalhadores nas motocicletas. Esse é um ponto. Então a prefeitura estuda pedir essa normatização dos trabalhadores com moto, colocar placa no capacete. Essa discussão foi feita já na Assembleia Legislativa, inclusive. Essa é uma pauta que está evidenciada e se prova necessária. Porque quando você identificar o capacete do condutor da moto, quando você identificar o baú, você vai dificultar que seja um criminoso, porque dificilmente ele vai pintar no baú da moto uma placa falsa ou um dublê. Então você vai fechando as portas para você fazer a identificação. Associado que as câmeras do Smart Sampa farão essa leitura, com certeza a gente vai fechando o cerco e diminuindo. Carla, é a solução total para o problema? Não, mas vai diminuir muito. E a sociedade espera e terá uma resposta rápida por parte da prefeitura. Eu estou falando de fevereiro a gente começar a fazer isso. Nós estamos hoje chegando aí ao dia 20. Então, antes do término do carnaval, já está em processo experimental. A gente já vai começar a retirar. O sistema é eficiente, da mesma forma que a gente aborda hoje um criminoso pelas câmeras do Smart Sampa, que é um procurado pela justiça, vai ser o mesmo com uma moto, com um carro, com um caminhão. Passou numa das câmeras do Smart, o botão de alerta vai ser acionado, a viatura mais próxima que tem o GPS é chamada e nós tentaremos. A moto tem um agravante, o criminoso foge mais fácil. Aí nós temos hoje na nossa frota da GCM 220 motocicletas, do mesmo jeito que a PM tem um volume altíssimo de moto.
difícil um carro, por vezes, pegar uma moto. Ele entra na viela, ele sobe na calçada, eles são totalmente irresponsáveis, coloca a vida de pedestre em risco. Mas nós vamos rastreando essa moto, nós vamos cada vez buscando estar mais perto e prender quem cometeu o crime. É o que a gente consegue fazer dentro dos âmbitos da prefeitura, do governo do estado. Agora, eu insisto, e sem abrir mão das nossas responsabilidades, isso tudo vai acontecer. E nós vamos aumentar o número de prisões. Vai ficar preso esse criminoso? Ou ele vai, na primeira audiência de custódia, sair, roubar outra moto e voltar a fazer o mesmo crime, que é o que acontece. Eu vou dar um testemunho como prefeito, até num desabafo de indignação, Megali. Nós tínhamos uma dupla que chegou a roubar 20 bolsas de mulheres em um único dia no bairro do Taboão, em São Bernardo do Campo, quando eu era prefeito. Fizemos uma ação, Carla, Sheila, prendemos essa dupla numa quinta-feira, por volta de 18 horas, em flagrante, roubando celular em um ponto de ônibus. Armado, com produtos do roubo, flagrante feito. Domingo à tarde, nós prendemos a mesma dupla novamente. Eles saíram na audiência de custódia da sexta-feira. Então, quando eu falo de ter uma reforma do Código Penal, não é possível o criminoso hoje inverter totalmente a regra. Ele responde em liberdade pelo crime. Pelo contrário, ele tem que responder preso. Se ele for absolvido, sai. Hoje não. Inverteram a lógica. Então, isso é muito grave. Não é razoável uma autoridade prender o mesmo criminoso. Isso é recorrente na Polícia Militar, isso é recorrente na GCM. Em menos de 3 dias, você prende as mesmas pessoas cometendo o mesmo crime. E eles foram presos. Então, concordo com você, com a cobrança, é legítima, mas tudo isso, você tem o Smart Sampa, tem uma GCM maior, a GCM de São Paulo é bem armada, é bem treinada, é preparada, prende. Mas do que vale se eles vão sair pela porta da frente também do fórum? Enxugar gelo, né? Trabalho um pouco de enxugar gelo, mas tem que fazer. Tem que fazer esse trabalho. A gente tem falado bastante sobre Smart Sampa, parece ser um programa muito eficiente. Fiquei em dúvida, tem câmera em Paraisópolis também? Eu queria saber um pouco mais sobre a participação do Smart Sampa na prisão dessa mulher da Suedna Barbosa, né? Porque a gente recebeu informação que foram investigações por satélite, celular, cartão de crédito. Então o Smart Sampa ajudou a mapear, rastrear. E eu queria saber também sobre a instalação de câmeras. Onde é que pode aumentar a instalação dessas câmeras? Cara, nós temos 23 mil câmeras operando dentro do Smart Sampa hoje. 18 mil é do programa, 5 mil são privadas. Por exemplo, onde eu estou aqui, se o Grupo Bandeirantes resolver disponibilizar, a gente faz uma avaliação, caso não tenha nessa rua, nós vamos pegar a imagem externa, eu não cubro parte interna, nós vamos fazendo segurança privada, a gente olha tudo que é de uso comum. Então a rua, nós vamos olhar. Olha, é bom para o programa, nós vamos conectar a imagem, desde que, estou dando um exemplo de onde eu estou agora, colocar. Nós temos hoje uma cobertura enorme, em todos os extremos. Quem vai lá no Smart, eu inclusive mostro. O extremo da Zona Norte e o extremo da Zona Sul, lá no Jardim Marzilac. Tem câmera cobrindo. Paraisópolis tem? Tem dentro, nos acessos ao Paraisópolis. Nós não divulgamos pontualmente as ruas que elas estão, até por uma questão estratégica. Porque o ideal é que o criminoso realmente não saiba o que é a câmera do Smart e aonde, porque se ele souber onde ele está sendo visto, ele vai começar a desviar, vai ter uma dificuldade. Além das câmeras, o que eu posso te garantir? Paraisópolis, a gente faz sobrevoos com o drone. Nós temos 20 drones no Smart Sampa, extremamente eficiente, e a mesma leitura que as câmeras fixas fazem, os drones fazem. No mês de novembro, o programa chamado Dronepol, diga-se de passagem, polícias do Brasil vêm treinar aqui na nossa GCM, o que é um orgulho para a cidade de São Paulo. Foram presos 85 traficantes dentro da Cracolândia com os drones. Então, tem eficiência, os drones sobrevoam as comunidades, sobrevoa Paraisópolis, tem eficiência porque ele sobrevoa abaixo, ele consegue fazer uma identificação melhor. Agora, pessoal, eu vivi dentro de comunidade, como prefeito, como cidadão. Eu não nasci em bairro abastado em São Bernardo, eu nasci num bairro simples, não era uma comunidade, mas era uma periferia. O vagabundo, o ladrão, ele vive escondido. Ele não fica exposto, ele sai à noite, ele sai para festa escondida. Você vê quando, lá no Rio de Janeiro, principalmente, que derrubam mansões de criminosos, eles vivem igual ratos, né?
que na verdade são, né? O rato sai para roubar comida e ele sai para roubar a vida das pessoas e os objetos. Então, não é uma missão fácil. Agora, a prefeitura... Mas os assassinos do ciclista estavam bem expostos ali à luz do dia, né? 6 da manhã. Numa moto, como a Sheila colocou, rapidamente, né? Então ele vai lá, comete o crime e volta para o habitat, que eu não sei, na prática, eu não posso acusar se ele estava no Paraisópolis ou não, a criminosa estava. Então, não é uma missão fácil, mas assim, não tem omissão. Olha, haja visto que diminuiu os homicídios, os latrocínios, os furtos, os roubos, que persistem. Mas assim, é uma guerra que o governo do estado e a prefeitura estão vencendo sistematicamente. Agora, a gente precisaria de um pouquinho de ajuda em reter estes criminosos que são retirados de circulação presos. Caso contrário, a Sheila colocou muito bem, às vezes a gente sente a sensação de estar enxugando gelo. Só queria um esclarecimento, 5 mil câmeras particulares, então. Eventualmente uma micro-região, uma rua que tem um sistema próprio de segurança, pode participar do programa? Pode participar e já participam. Mas quem é que procura? A prefeitura ou os Não, moradores? O cidadão tem um oferece. site no programa Smart Sampa, ele disponibiliza, passa o endereço dele, tem um comitê que analisa. Por que da análise? Às vezes eu já tenho uma câmera do Smart cobrindo aquela área. Nós não vamos sobrepor uma câmera na outra, mas é o cidadão que, inclusive empresas... Você já tem o equipamento ali e aí a prefeitura entraria com uma câmera... Não, eu me conecto na No câmera sistema, pré-existente. né? A própria câmera que já existe. Câmera pré-existente. E em quanto tempo que isso é feito? Tem muita burocracia no caminho, secretário? Não, uma semana. Você tá querendo entrar, né? Mas tem condomínios que já têm feito isso, não né? tem, mas tem muitas. É bem-vindo. Cracolândia, como é que o senhor viu a declaração do prefeito minimizando o problema da Cracolândia? Olha, não é que o problema foi minimizado, mas o Ele problema... usou dois diminutivos ali, negocizinho desse tamanhozinho. Mas é o que está acontecendo. Se você olhar a Cracolândia, e eu vou fazer uma analogia, não é uma crítica, da gestão do Haddad quando criaram o Bolsa Crack, alguns números apontavam 4 mil pessoas, 5 mil, que viviam ali em torno da Júlio Prestes. Hoje nós temos números contados, então não é achismo, não é... Da onde tira esse número? Os drones contam diariamente, dentro do nosso GT de trabalho, os números. Se você for lá na Cal agora, cenas abertas de uso, na Rua dos Protestantes, neste horário, 10 horas da manhã, nós devemos ter no máximo 100 pessoas lá. Tem Smart Sampa lá? Tem Smart Sampa lá. Tem Smart Sampa permanente lá, além de sobrevoo diário dos drones. Mas o senhor concorda então que a Cracolândia hoje é um negocinho? A Cracolândia vem diminuindo muito. À noite, no pior momento, eu estive lá, hoje é quarta? Hoje é quarta. Quarta, a gente dorme tão pouco. Segunda noite, eu saí de lá 8h30 da noite. Tava uma noite quente, não tinha chovido, devia ter por volta de 600 pessoas. Estavam sendo contadas pelos drones que fazem voo noturno. Então, Megali, se você comparar de quando chegaram a criar o Bolsa Crack, maior vergonha que essa cidade já ofereceu para um cidadão, no lugar de você dar atendimento social, médico... Exatamente isso, mas foi dar dinheiro. Fica parecendo que eles davam dinheiro para as pessoas comprarem crack. Mas e fazia o que com o dinheiro? Eles não saíam de lá. Foram ressocializados. Não foram ressocializados. Tanto que não diminuiu. Hoje, o programa que tem entre a prefeitura, o governo do estado, que são conduzidos pelo vice-governador Felício, pelo coronel Melo, vice-prefeito, onde todos nós fazemos parte semanalmente. Megali, toda quinta-feira, 17 horas, tem reunião, 2 horas de análise semanal de como continuar fazendo com que aquilo diminua, como a gente assistir aquelas pessoas. Você poderia me perguntar, para onde foram os usuários da Cal, de 4 mil que hoje estão em 600 no limite? Foram atendidos, essas pessoas estão sendo recuperadas, estão dentro das clínicas, do Hub, do CAPS. Então, quando o prefeito diminui o tamanho do que era para o tamanho que é hoje, é porque está sendo vencido, sim. Agora, é fácil? Não. Se você me perguntar, eu vou lá quase que diariamente. Dia sim, dia não, vou muito cedo, à noite, passo por lá. E eu falo com as pessoas que, infelizmente, foram vítimas da dependência. Nenhum ali já não passou 2, 3 vezes por uma internação. Aí você fala, então não é eficiente. A recaída é parte do tratamento. A recaída, eu não sou psiquiatra nem médico. A experiência que eu tenho é de vida. Eles, ao passarem por um tratamento médico, por uma clínica terapeuta e ter a recaída, ele volta para lá. Nós temos que insistir em continuar tratando. E está dando certo, porque do tamanho que era para o tamanho que virou, então, o prefeito Ricardo Nunes fez um forte investimento. O investimento não é pequeno. O coronel Melo
está fazendo agora um compilado para saber quanto o Estado e a Prefeitura gastam anualmente na Cal. Não é pouco, Megali. Eu mantenho, para você ter uma ideia, em média 20 GCMs para proteger aquele ambiente. Mas você põe para proteger os usuários? A gente põe para proteger toda a Santa Efigênia, ter uma convivência harmônica e respeitosa com aquelas pessoas, né? Agora, tem muita gente que não quer acabar com aquilo. Tem muita gente. Orlando, como? Tem gente que não quer. Esses ativistas que vão lá, por exemplo, criticar o muro, esse pessoal é a favor da Cracolândia. Eu estou afirmando. Não é razoável. Tinha um tapume de lata que as pessoas cortavam a mão. Aí a prefeitura faz um muro de alvenaria. Partidos de esquerda entram no Supremo para derrubar um muro. Não, com todo respeito, uma desocupação. Foi o PSOL, né? E como é que tá isso? O Supremo já analisou essa questão? A Procuradoria deu parecer, está na iminência de ser julgado. Né? Quer dizer, chega ao ponto... Eu não vi esse parlamentar mandando recurso para a Secretaria de Saúde, não tenho conhecimento, para a minha Secretaria de Segurança, pela qual hoje eu sou responsável, para ajudar. Mas para representar, para derrubar uma proteção dos próprios usuários, tem gente capaz se dá o direito de fazer um desserviço desse. Então, é um mega desafio, mas é um desafio que está sendo combatido e vencido. Agora, secretário, quando o senhor falou assim, onde estão essas pessoas que de lá saíram, foram para atendimento, nosso WhatsApp quase travou da quantidade de mensagens de ouvintes falando o seguinte: não, eles estão aqui no meu bairro, estão aqui no Jaçanã, estão aqui na Liberdade, estão aqui na Aclimação, estão na Vila Leopoldi, falando de um espalhamento e do surgimento de mini cracolândias. Isso tem sido mapeado, monitorado? Como? Quais são essas mini cracolândias mais significativas hoje em São Paulo? Eu adoro a participação do ouvinte porque ele tem a sintonia, primeiro do que ele pensa. Então, eu queria agradecer a todos. Olha, primeiro, pessoal, nós não podemos confundir pontos de usuários de droga. Isso tem no mundo inteiro. Você sabe onde mais se consome maconha? Onde? Uso residencial. Uso residencial. Então, vamos lá. A Cal é uma realidade. Lá na Rua dos Protestantes, eu acabei de colocar o tamanho dela. Você tem outros pontos de usuários de droga na cidade? Pontos de usuário de droga. Você passa embaixo do Minhocão, você vai ver gente fumando maconha. Não adianta eu falar que isso não existe. Existe. Outro dia reclamaram, aqui no Jabaquara, na final da Roberto Marinho, tem uma mini cracolândia. Mentira, eu fui lá ver. Tem gente que usa droga ali, usa maconha, pode ser que use uma outra droga. Não é o ambiente que tem dentro da Cal. A Cal é um ambiente. Curiosamente, tem uma droga violentíssima hoje, que é a K9. Né? Eu perguntei para a psicóloga que fica lá na Rua dos Protestantes, logo quando eu cheguei, eu falei, quantas vezes eles conseguem usar uma pedra de crack? Graças a Deus nunca usei, eu não sei se você dá uma tragada, quantas vezes... Né? Ela falou, eles usam o dia inteiro. Eu falei, mas eles não têm convulsão? Alguém que usa um entorpecente, Carla, há muito tempo, né? Alguém que bebe muito, o cara às vezes desmaia. Falou, não, o crack não dá convulsão. O que dá convulsão é o K9. Eu falei, ele falou, não, eles não deixam ninguém usar K9 aqui. Olha que ponto chegamos. Aí, um dia o prefeito Ricardo Nunes manda um WhatsApp para mim à noite, falando, olha, recebi essas imagens do Tremembé, respondendo a sua pergunta, que acho que até vocês aqui pautaram como reportagem. Isso. Eu fui lá no Tremembé e tinha realmente algumas pessoas andando na rua desorientada, coisa e tal. Tinha um ponto de venda de K9 no Tremembé. Fizemos uma ação da GCM, um dos meus auxiliares, que trabalhou comigo em São Bernardo, identificou. Eu acionei a Polícia Civil, o doutor Arthur, delegado-geral, foi solícito, estouramos, a Polícia Civil foi lá, prendeu os traficantes que vendiam K9. Então, não era uma cracolândia. Tinha um ponto de venda de K9 lá no Tremembé. Então, tem pontos de venda de droga na cidade, não sou eu que estou trazendo uma novidade. Tem pontos de pessoas que usam drogas, até porque, vamos lá, né? Vamos trazer o debate. O Supremo acabou de homologar antes de ontem que a famosa 40 gramas está liberada. Andar, portar e usar. Que então é uma diferença de nomenclatura só. Cracolândia, ponto de venda de droga, diferença usuários, só da diferencia, droga. Cracolândia você tem pessoas K9 que é diferente vivem de lá. crack, ok, é muito diferente, totalmente. claro. A dependência é muito maior do O que tem crack, no entorno mas... do Ceasa é uma cracolândia? Não. Por que não? Não é. Porque a Cracolândia, pessoal, as pessoas vivem ali.
Tem muitos que ficam Mas as ali, pessoas vivem ali no entorno do Ceasa. para casa, volta, não tem a permanência constante. Secretaria, eu moro ali. Eu sei, tem usuário ali, eu conheço. Venho do setor de supermercado, fiz Ceasa de madrugada muitas vezes. Incomodava o cheiro de maconha às vezes que você passava, as pessoas estavam usando. Se fosse maconha, não seria nenhum grande problema. A gente vê lá drogas pesadas, tem traficante. A Cal virou um ponto de concentração na Rua dos Protestantes. Você sabe para onde sai grandes partes? Nós mapeamos de pessoas que saíram do regime prisional, da Barra Funda, eles vão direto para a Rua dos Protestantes. Gente que não tem mais casa. Ali virou um paradeiro deles. Então, ali tem esse rótulo duro, que tem um tratamento efetivo permanente, porque é um ponto de concentração conhecido de usuário, de ex-criminosos. Então, aquilo acaba sendo um lugar de concentrar e ser acolhido para quem sai. Mas então, se não são Cracolândia, são bocas, por que essas não são fechadas? A da Vila Leopoldina, por exemplo, como a do Tremembé? Acabei do Tremembé, nós prendemos 3 traficantes em flagrante. Por que não fazer isso em todas as outras? Mas, vamos lá, tudo aquilo que a gente tem o conhecimento, você me der a lista de quem denunciou aqui, eu vou mandar ver, não tem omissão, nem posso, não, é meu papel combater. Agora, são ações que não é só feito pela GCM. Por exemplo, investigar crime organizado, traficante, investigar não é o nosso papel, a gente faz uma ronda ostensiva para melhorar a segurança das pessoas. Quando recebe a denúncia, levamos ao conhecimento da Polícia Civil para combater. O que a gente não pode, e aí eu não vou concordar, falar que espalhou várias cracolândias pela cidade. O pessoal está falando de acampamento ali na Gastão Vidigal. Então é um outro várias problema. barracas, ali são barracas. A descrição que o senhor usou para a Praça da Sé uma vale para Gastão Vidigal também. Lembrando que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal homologada pelo plenário, que você tem que ter todo o critério para fazer o desfazimento de uma barraca montada em área pública. Eu não posso chegar ao GCM e falar, desmonta, mete o pé naquilo, derruba que está no lugar regular. Tem critério. Não, mas nem é essa a ideia aqui da pergunta. Assim, mas quando começam a ter essas concentrações, eu até usei o exemplo do Minhocão, a parte baixa do Minhocão, as pessoas se concentram ali, e eu sei, às vezes, quando eu ia, agora eu não consigo mais, no Allianz Parque, assistir um jogo, passava por ali, eu via visivelmente as pessoas usando. A gente aborda quando isso acontece, não fica em silêncio. Polícia Militar, a gente tem todo um trabalho. Agora, não é um processo fácil, principalmente quando você vê que a Suprema Corte dá a possibilidade das pessoas portarem e consumirem maconha, neste caso, é só a maconha, em qualquer via da cidade de São Paulo. Posso fazer uma última perguntinha bem rápida? Porque vários ouvintes mandaram para cá. Pancadão. A prefeitura pode fazer algo? A Secretaria da Segurança Municipal pode fazer algo? Pode fazer. Carla, e aí eu vou usar o exemplo de quando eu fui prefeito. Era um grave problema em São Bernardo. Eu criei um programa chamado Noite Tranquila, que não é um programa só da GCM. Você envolve, no meu caso, era a Secretaria de Obras, serviços urbanos por causa de barulho, obras por causa de alvará, vigilância sanitária, departamento de trânsito e GCM. Eu já fiz essa apresentação para o prefeito Ricardo Nunes. Nós estamos esperando passar o período das chuvas, que a gente acaba tendo uma energia, não estou exagerando, essa noite era 1h da manhã, a gente estava acompanhando a Zona Norte, que teve a maior concentração das chuvas. Hoje, 5h30 da manhã, a gente já estava se falando, respondendo, para a gente colocar esse programa contra os pancadões da cidade em prática na cidade de São Paulo. Isso é um descontrole social. Eu entendo, a sua pergunta é muito boa. Uma coisa é atividade cultural, outra coisa é alguém abrir o porta-mala de um carro ou um estabelecimento comercial e achar que pode tirar o sossego de uma comunidade inteira, de um bairro inteiro. Isso é um horror. Pessoas que não respeitam, e a maioria predominante, eu estou afirmando, gostaria de ter aquela noite em silêncio e em paz. É uma minoria que se organiza, que pressiona, que constrange os vizinhos, e às vezes com crime no meio, porque nestes pancadões, a maioria deles, bebida para menor, droga, e sabe o que é pior? Uma coisa horrorosa. Muitos fazem sexo ao ar livre. Já tem data a apresentação desse? Esperando acabar o plano chuvas, que vai até abril, e a partir disso a gente inicia esse programa, que é um programa estruturado, principalmente entrando na saturação. Então nós estamos fazendo um mapeamento da onde eles existem, os maiores. A ideia não é chegar quando está acontecendo o evento, é chegar preventivamente para não deixar teu evento. É fácil. Eles se comunicam, rede de WhatsApp, grupo, muda. Hoje não vai ser na rua X, vai para a rua tal. Hoje não vai ser da adega do Zezão, vai ser na adega do Careca. E a gente vai cercando, porque se você chegar no momento em que ele está acontecendo,
pessoal, tem concentração de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Aí a GCM vai ter que usar material químico para dispersão, não é o que a gente quer. Então, a ideia é ter um programa estruturado e, ao mesmo tempo, aonde tem os estabelecimentos e as atividades irregulares, oferecer, dentro do código de posturas, a atuação correta e impedir a atividade dessa suposta atividade comercial que, infelizmente, está fazendo mal para as pessoas. Secretário Municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando Júnior, obrigado pela presença aqui na Band News FM. A gente pressiona, porque se não for para pressionar, melhor nem fazer entrevista. Mas conte conosco para divulgação de qualquer programa que seja para o bem da nossa cidade. Megali, Carla, Sheila, eu que agradeço. Entrevista que não há boas e duras perguntas, não é entrevista, né? Um bate-papo. Eu queria agradecer, me colocando sempre à disposição, agradecendo todo o Grupo Bandeirantes, por poder fazer essa cobertura importante e manter essa boa comunicação com a cidade de São Paulo e com a sociedade. Muito obrigado, ótimo dia para vocês. Secretário, gramado sintético. Não, tô brincando. A gente vai falar sobre a polêmica sintético do gramado sintético daqui a pouquinho. Ele já falou que ama o Allianz Parque, então deixa pra lá. Obrigado, secretário. Obrigado.